Hey oh, qual é a sua mentira favorita? Tava pensando sobre isso, porque mentira é uma parada que as pessoas não gostam, pelo menos elas dizem não gostar, mas existem coisas que não são comprovadas que a gente gosta muito de se entrelaçar a elas, torná-las parte da nossa cultura, das nossas tradições, das nossas superstições, que é bastante interessante, visto que nós, como animais lógicos, deveríamos talvez sempre procurar hipóteses, sempre procurar a ciência para então dizer que algo é factual. Primeiramente, é interessante ressaltar que o conceito de mentira e verdade é uma representação que a gente teve em determinado momento da nossa história, que foi na Idade Média. Nesse período, havendo a teologia, havia então um tipo de estudo que analisava coisas que eram imutáveis e nunca poderiam se tornar outra coisa. Os estudos biológicos, os estudos geológicos, todos esses outros estudos poderiam ser alterados ao longo do tempo. A gente poderia olhar uma pedra, pensar que ela faz bem para a saúde, depois com muitas análises descobrir que ela faz mal para a saúde. Mas a teologia, que era baseada na grande Bíblia Sagrada, nunca podia mudar o que estava escrito nela. Se estava dizendo lá que 1 mais 1 é igual a 2, então aquilo nunca seria alterado. E sim, a matemática poderia mudar ao longo do tempo. Claro que ela, de todas as ciências, foi a que menos se alterou em seus conceitos mais básicos. Na verdade, a gente só descobriu formas mais rápidas de fazer análises matemáticas. Mas de todas as ciências, essa era a mais imutável, a teologia. E a religião, para aquela época, era algo que transcendia a lente comprovacional. Ela não precisava de provas, ela não precisava de análises. Ela estava acima de todas as outras ciências. Por isso mesmo, era considerada a mãe das ciências. Porque se você fazia uma análise em algum estudo, por exemplo, sei lá, na botânica, e na Bíblia dizia que aquele estudo estava errado, você não precisava fazer mais análise nenhuma. Estava errado e pronto. Inclusive, se você discordasse disso, discordasse da conclusão suprema da Bíblia, você poderia sofrer bastante hate. É claro que a ideia de uma inquisição que olhava uma pessoa canhota e tacava fogo é um pouco exagerada, mas as pessoas reprimiam bastante quem era contrário à Igreja Católica. Discriminação era a coisa mais leve que poderia acontecer. Muitas vezes essas pessoas eram acusadas de crimes, heresias, se fosse mulher, bruxaria e tudo mais. Você já sabe toda aquela história, é até um pouco chato de ficar falando: ai gente, eu sou ruiva, ai, eu gosto de velas, na Inquisição eu iria atacar, levar fogo. Mas foi só aí nesse período da história que a Europa, que então espalhou toda a sua cultura para o mundo inteiro, conseguiu mostrar pra gente algo que conceitualmente era a verdade suprema. Em todos os outros casos, a verdade, para os mais eruditos, era algo que poderia mudar. Tudo que a gente acreditava em um momento poderia acabar se tornando outra coisa, menos a verdade teológica. Ela, mais uma vez, superava a razão, superava as nossas análises de comprovação. Ela não precisava de nada disso. Ali estava, na Bíblia Sagrada, a verdade como um todo. E não foi só na Igreja Católica, mas várias culturas, talvez todas as culturas, tinham algum conceito que era considerado verdade absoluta e que não necessitava de comprovação. Foi só depois, no Iluminismo, que as pessoas começaram a tentar encontrar evidências para aquilo que elas acreditavam. Muitas delas acabaram se tornando ateias após procurar na natureza e não encontrar o Deus que elas acreditavam. Charles Darwin viveu com isso. Ele passou 20 anos estudando sobre o naturalismo, estudando sobre a evolução, e para ele era indignante fazer todas aquelas análises biológicas sobre várias e várias formas de vida ao redor de todo o planeta. Ele viajou por muitos países, tá? E não encontrar uma única prova sequer que o sustentasse a continuar acreditando em Deus. E por mais que haja algum tipo de consenso entre as pessoas que gostam das evidências, os evidencialistas, em ridicularizar as pessoas que gostam de alguma religião ou que acreditam numa coisa que não possui provas, todo ser humano gosta de alguma, entre aspas, mentira. Eu tenho uma tese que eu gostaria muito de transmitir aqui pra vocês, que é a ideia de que nós, como ser humano, não somos o homem que sabe, ou o homem que sabe que sabe. Nós somos um homem que acredita que sabe. A gente gosta de acreditar. Esse é o nosso verdadeiro foco. Acreditar pode ser em esperança, em ideias abstratas, em coisas que realmente não têm comprovação. A gente não precisou encontrar as provas das coisas para tentar deduzir o porquê que elas aconteciam. A gente, desde sempre, tem a filosofia, a nossa ferramenta que nos ajuda a fazer perguntas. E se a gente faz perguntas, nós temos um raciocínio dedutivo. Desde a década de 70, é proposto que os chimpanzés não conseguem fazer perguntas. Dá para ensinar, através de linguagem de sinais, muitas palavras para eles usarem. Eles conseguem aprender palavras interrogativas, mas perguntas é uma coisa que a gente não vê eles fazendo. O que a gente pode tirar nesse momento é que eles não conseguem fazer perguntas
e nem tirar conclusões delas. Eles só têm respostas. Ao que parece, eles não acreditam nas coisas como a gente acredita. Eu não preciso nem dizer que, mesmo que eles saibam fazer perguntas, eles não sabem fazer tão bem quanto a gente, né? A gente tem religião, ciência, e eles comem banana e batem punheta. Mas é interessante saber que, de todas as espécies que a gente conhece, a gente é a única que reflete sobre o todo e tenta tirar conclusões sobre isso. E todo mundo acredita em alguma coisa que é falsa. Pode ser uma religião, pode ser uma pseudociência, uma superstição, pode ser inclusive a psicanálise, que não. Caso você se confunda aí em meio a vídeos que falam sobre, até hoje não tem comprovação científica de que ela funciona, de que ela é real. Ela é bastante pedagógica, ela é bastante abstrativa, dá pra tirar muitas ligações interessantes entre filosofia, sociologia, psicologia, mas ela não é considerada uma ciência. A gente não precisa de comprovações, nem de deduções, nem de pistas pra acreditar nas coisas. A gente acredita num mundo melhor, mesmo as provas dizendo o contrário. A gente acredita nos nossos pais, que a gente vai conseguir, que não vamos conseguir, que deixar o like vai ser muito legal, que comentar alguma coisa seria bom também. E tudo que a gente constrói é porque nós acreditamos que vai dar certo. Nós queremos que dê certo. Já parou pra pensar que praticamente tudo que o ser humano quis criar foi possível? Tipo, alguém primeiro pensou, será que dá pra fazer uma TVzinha em que vai aparecer com um carro de fundo enquanto o maluco começa a falar qualquer coisa que vem na mente dele? E por algum motivo foi fisicamente, quimicamente e eletricamente possível. E estamos aqui, nesse vídeo. Na epistemologia, inclusive, nada é comprovado de fato. Não tem como a gente ter certeza de que a matemática ou tudo que a gente tem na ciência é verdadeiramente verdadeiro. Todas as ciências podem mudar em algum momento. A gente tem o 1 mais 1 é igual a 2. Tá bom, a gente tem vários cálculos que realmente dá pra tirar essa conclusão. 1 mais 1 é igual a 2. Um copo com 1 grau de temperatura misturado com outro copo de 1 grau de temperatura vai dar um copo de 2 graus? Em que momento que faz sentido essa conta matemática? Em que momento que não faz? E outra coisa, de todos os cálculos que a gente fez e deu certo, que só funcionaram porque 1 mais 1 é igual a 2, pode ser que tenha sido tudo coincidência, ou pode ser que esses números não representam nada de verdade e a gente tá numa simulação ou qualquer coisa do tipo. Tudo bem, 1 mais 1 ser igual a 2 pode não ser algo debatível pra muitas pessoas, sabe? Pode ser uma coisa óbvia e eu posso estar ficando maluco, mas tem muitas coisas que a gente acredita serem fatos, mas que no mundo numênico não representam nada. A gente só acredita que eles funcionam. E tudo que a gente vê, que a gente pensa, porra, isso aqui é isso aqui, a gente só acredita que é. Você acredita que tá me ouvindo, você acredita que sua mão tem 5 dedos, você acredita que representa alguma coisa nesse mundo, você acredita que é um ser humano, acredita que seus pais são seus pais biológicos, acredita que amanhã você vai continuar gostando das coisas que você gosta hoje, ou você ainda vai estar com aquela pessoa especial. O que a gente sabe sobre as coisas e o que as coisas são, tem tantos filtros de tempo, de espaço, de percepção, que não dá pra dizer que a gente sabe de nada, e sim que a gente acredita que sabe. Desde a coisa mais comprovada, tipo que 1 mais 1 é igual a 2, até a coisa mais metafísica, como que existe um ser criador que te protege e taca fogo em quem dá o rabo. E não, isso não é uma crítica a quem acredita nas coisas, porque eu acredito em muitas coisas que provavelmente são mentira. Mas tudo bem, o ser humano é movido por isso, por acreditar. Antes de uma coisa ser um fato, a gente primeiro acredita que ela funciona, acredita que ela é real. O método científico, inclusive, trabalha com isso. A gente tem uma hipótese, ou seja, algo que a gente acredita que funciona, depois faz com que essa coisa passe por vários testes, da gente tentando comprovar que ela não funciona. Exatamente, a gente pega uma ideia e tenta refutar ela. Se a gente não consegue, ela então vira uma lei, uma teoria, ela faz parte então dos eventos reais e verdadeiros da ciência. Mais uma vez, a gente só acredita naquilo, porque aquilo pode uma hora mudar. A única coisa que não muda, pelo menos não deveria mudar, são as religiões, porque elas têm livros que mostram a verdade absoluta e aquilo não precisa passar por teste nenhum, porque aquilo é verdade de acordo com aquela cultura e ponto. Mas, mais uma vez, a gente só tá acreditando que aquele livro é uma verdade absoluta. Tá entendendo? Tá entendendo a maracutaia? Nunca se sabe das coisas. A gente só acredita. A gente só quer ter fé. Tudo é baseado em fé, de certa forma. E não é porque eu acho que 1 mais 1 é igual a 2 que a minha fé em relação a esse número é igual à sua, de achar que ela vai voltar pra você. Acho que vocês entenderam, né? Tem níveis de fé, existem evidências que fortalecem a fé, mas tecnicamente tudo é fé, tudo é acreditar. Nós não somos o homem que sabe, nós somos o homem que acredita que sabe. Enfim, eu acho que é isso. Me despeço aqui de vocês
eu quero voltar a fazer vídeo. Eu amo fazer vídeos, sou o maior fazedor de vídeos do globo terrestre, eu vou bater o recorde mundial em iniciar a fazer vídeos. E tamo junto, e é nóis, eu tô muito feliz, e é isso aí. Falou!